Exercício 66, da página 60. Ele diz assim: dois resistores, um de resistência elétrica R1 3 ohms e outro de resistência elétrica R2 6 ohms, estão ligados conforme indica o esquema a seguir. Considere o voltímetro ideal. Aí tem um esquema, desenhado, que eu vou reproduzir aqui. É um circuito associado com resistores associados em série. O desenho é mais ou menos assim. Esse exercício, ele é um exercício fácil, eu julgo ele um exercício fácil, porém você tem que prestar um pouco de atenção na resolução dele. Deixa eu acabar de fazer o desenho aqui do circuito. Nesse ponto aqui eu tenho um voltímetro considerado ideal. Aqui eu tenho um resistor de resistência R2 e aqui eu tenho outro resistor de resistência R1. Essas resistências elas são conhecidas. A resistência R1 é 3 ohms e a resistência R2 é 6 ohms. Aqui eu tenho uma bateria, de 18 volts. Ele pergunta na letra A: determine a intensidade da corrente que percorre os resistores. Bom, como meu circuito é um circuito em série, a intensidade de corrente que percorre cada resistor é a mesma. E eu posso calcular a intensidade de corrente utilizando a lei de Ohm, U, que é a tensão, igual a R vezes I. Porém, esse R aqui, ele é a resistência equivalente dos dois resistores. Como os dois resistores estão ligados em série, a resistência equivalente vai ser calculada simplesmente pela soma das resistências de cada resistor. Então, a resistência do resistor R1 é 3 ohms e a do R2 é 6 ohms. Então é só somar. 3 mais 6 dá 9. Ou seja, a resistência equivalente do circuito é 9 ohms. O que eu faço? Volto lá na lei de Ohm e substituo a tensão elétrica por 18, 18 volts. A resistência é a resistência equivalente de 9 ohms e com isso eu encontro a intensidade de corrente elétrica dividindo 18 por 9. Eu encontro aqui que a intensidade de corrente é 2 amperes. Aí vem a pergunta da letra B. A leitura do voltímetro. Repara só, o voltímetro ele está aqui fazendo a leitura no resistor R2. Eu quero medir a tensão elétrica no resistor R2 somente. Nós vimos em sala que num circuito associado em série, a tensão elétrica vai diminuindo conforme a corrente vai passando pelos resistores. E eu encontro a tensão justamente usando a lei de Ohm de novo. Só que agora o resistor que eu vou usar é o resistor apenas R2, não é o resistor mais de resistência equivalente como na letra A. O eu quero encontrar, o R2 tem resistência 6 ohms e a intensidade de corrente, que é a mesma em todo o circuito, é 2 amperes. 6 vezes 2, 12. Então, no resistor R2, a tensão medida é de 12 volts. Na letra C, o exercício pede para calcularmos a potência elétrica dissipada pelo resistor de resistência R1. Bom, a potência elétrica pode ser calculada por meio dessa fórmula aqui, certo? Só que para esta fórmula eu preciso conhecer qual que é a tensão elétrica no resistor R1. Tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso calcular a potência elétrica por outra fórmula, então, que é essa aqui, P igual a R vezes I ao quadrado. E aí eu não preciso fazer duas contas. A potência que eu quero descobrir
R é a resistência do resistor R1, que é 3 ohms, e I é a intensidade de corrente elétrica, que ela é a mesma no circuito todo. 2 ao quadrado dá 4. 3 vezes 4 dá 12. Então, a potência elétrica dissipada no resistor R1 é 12 watts. Exercício 67. Um resistor R1, quando submetido a uma DDP de 12 volts, é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 3 amperes. Associando-se um segundo resistor R2 em série com R1 e submetendo-se à associação à mesma DDP de 12 volts, a intensidade da corrente elétrica passa a ser de 2 amperes. Qual é o valor da resistência elétrica do resistor R2? Nós precisamos, para resolver esse exercício, ter a consciência de ter que fazer um desenho. Não tem como resolver sem você fazer um desenho para imaginar o que está acontecendo. Olha só, eu tenho inicialmente um circuito com uma resistência conhecida. Esse circuito está sendo alimentado por uma fonte de 12 volts. E esse resistor que está aqui no circuito, aqui está meu resistor, que é o R1. Aqui estou representando a minha fonte de alimentação de 12 volts, não repara a letra, né? Ele está sendo percorrido, nessa situação aqui, por uma intensidade de corrente elétrica de 3 amperes. Aí agora eu vou associar um segundo resistor. Tá? Repara que a intensidade de corrente elétrica, nessa situação, ela é de 3 amperes, desculpa. Segundo o enunciado do exercício, eu vou associar agora um segundo resistor. Então eu já tinha o resistor R1 e agora eu terei um resistor R2, de resistência R2. Vou deixar um espacinho aqui para desenhar esse resistor. E agora a intensidade de corrente ela diminuiu, né? Porque a intensidade de corrente ela é inversamente proporcional à resistência. Quanto maior for a resistência, menor a intensidade de corrente que circula no circuito. Quanto menor for a resistência, maior a intensidade de corrente. Então aqui, a minha fonte de alimentação continua tendo 12 volts. Só que agora eu tenho, além do resistor de resistência R1, um segundo resistor de resistência R2. Então eu desenhar aqui o R1, R2. E agora a intensidade de corrente ela é de 2 amperes. E a pergunta do exercício é quanto mede a resistência do resistor R2, certo? Bom, eu não sei quanto mede também a resistência do resistor R1. Eu não sei quanto mede, né? Mas eu posso calcular. O que eu vou usar? Lei de Ohm. Na primeira situação, nós temos o seguinte. U igual a R vezes I, né? Que é a lei de Ohm. U vale 12 volts, o R é desconhecido, é o R1, e o I é 3 amperes. Eu passo 3 dividindo, vou encontrar que o R1 é igual a 4 ohms. 4 ohms. Beleza, agora eu vou lá no segundo desenho e eu tenho que, de novo, né, U é igual a R vezes I. Porém, esse R aqui é a resistência equivalente dos dois resistores ligados em série. E como que eu calculo esse R? Somando os dois resistores, já que a associação é em série. Então, esse R vai ser o valor do R1 que eu encontrei lá atrás, mais o R2, que é desconhecido. Então, eu volto aqui nesta fórmula. O U vale 12 volts. O R é a soma de 4 com R2. E o I é 2 amperes. Lembra, quanto maior for a resistência, menor vai ser a intensidade de corrente elétrica.
Eu posso passar esse 2 dividindo 12, então fica 12 dividido por 2 é igual a 4 mais R2. Você também pode resolver isso fazendo o chuveirinho aqui, né? Como você quiser. 12 por 2 dá 6. 6 é igual a 4 mais R2. Portanto, o R2 é 6 menos 4. Que eu passo 4 para cá, ele vai subtraindo, eu inverti os dois lados, né? 6 menos 4 dá 2. 2 ohms. Portanto, o resistor de resistência R2, a resistência, né, do resistor, ela vale 2 ohms. Exercício 70 da página 63 diz assim: a DDP U em função da intensidade de corrente I para dois resistores A e B está indicada abaixo. Aí tem esse gráfico, é o gráfico que representa a indicação que ele falou. Esses resistores são associados em paralelo. Determine a resistência elétrica do resistor equivalente da associação. Bom, pessoal, eu tenho aqui o resistor A. Os dois resistores estão sendo alimentados por 24 volts de tensão, né? Pelo resistor A circulam 2 amperes de intensidade de corrente e pelo resistor B circulam 4 amperes de intensidade de corrente. Para calcular a resistência equivalente entre os dois resistores A e B, eu preciso usar a relação para associação em paralelo, que é essa aqui, né? 1 sobre R, que é a resistência equivalente, vai ser 1 sobre RA, que é a resistência do resistor A, mais 1 sobre RB, que é a resistência do resistor B. Isso me diz que eu preciso calcular então a resistência dos dois resistores separadamente, do A e do B. Lei de Ohm, para esse objetivo ser atingido. Então, U igual a R vezes I. Vou fazer o cálculo do RA. Tá? Então, U é 24 volts. RA é desconhecido. E a intensidade de corrente elétrica que circula no resistor a essa tensão de 24 volts, é 2 amperes. Lembrando que na associação em paralelo, todos os resistores estão submetidos à mesma tensão elétrica. Então eu passo 2 dividindo, eu tenho que o RA vai ser 24 por 2, que dá 12, né? 12 ohms. Agora eu vou fazer a conta para calcular o RB. Mesma ideia, né? 24, que é a tensão elétrica, que na associação em paralelo é a mesma, já falei. RB é desconhecido. E a intensidade de corrente que circula aqui é 4 amperes. Passo 4 dividindo, então RB é igual a 6 ohms. Certo? Então, a resistência equivalente, 1 sobre R, vai ser igual a 1 sobre 12 mais 1 sobre 6. Aí aqui eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre 12 e 6. O mínimo múltiplo comum entre 12 e 6 é 12. 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 1, 1. 12 por 6 dá 2. 2 vezes 1, 2. 1 mais 2 é 3. Então, 1 sobre R é igual a 3 sobre 12. Aqui eu posso inverter, né, e falar que R é igual a 12 sobre 3. Então, R é igual a 4 ohms. Exercício 71. Um dado resistor com resistência elétrica R é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes quando submetido a uma tensão U. Associando-se outro resistor de 4 ohms em paralelo com R e submetendo-se à associação à mesma tensão U, a corrente na associação passa a ser de 8 amperes. Determine a tensão U aplicada à associação e o valor da resistência elétrica no resistor R. Primeiro, nós vamos fazer um desenho que representa a primeira situação. Certo? Eu tenho aqui um circuito com um resistor R
de resistência desconhecida, alimentado por uma tensão de uma tensão U, e nessa situação 2 amperes de intensidade de corrente elétrica circulam por esse circuito. Depois eu vou associar um outro resistor de 4 ohms. E aí o circuito passa a ser percorrido por 8 amperes de intensidade de corrente elétrica. E a tensão continua sendo U, né? A tensão que eu estou alimentando aqui é U. O que está acontecendo aqui, pessoal? Na associação em paralelo, a intensidade de corrente elétrica ela se divide nesses nós do circuito, certo? Então, se eu tenho 8 amperes circulando pelo circuito, né? Eu tenho 8 amperes, por exemplo, nesse ponto, e eu tenho 8 amperes nesse ponto aqui, do meu circuito. Nesse ramo do circuito, segundo o exercício, aqui circula uma intensidade de corrente de 2 amperes aqui. Então, aqui nesse trecho do meu circuito, a intensidade de corrente elétrica é de 2 amperes. Bom, se pelo circuito circulam 8 amperes e aqui nesse trecho tem 2 amperes circulando, está faltando então desses 8 aqui 6 amperes. E é claro que eles vão circular por esse trecho do meu circuito, que essa intensidade de corrente se divide, certo? Então, se eu sei que a intensidade de corrente elétrica que passa pelo resistor de 4 ohms é de 6 amperes, com isso eu posso calcular a tensão elétrica no resistor de 4 ohms, que é a lei de Ohm, né? Então, a resistência vale 4, a intensidade de corrente 6, 4 vezes 6, 24 volts. 24 volts é a tensão elétrica nesse resistor. Porém, na associação em paralelo, a tensão elétrica é a mesma em todos os resistores, é a mesma tensão do circuito. Isso responde à letra A. A tensão elétrica no circuito é de 24 volts. Agora eu vou responder a letra B, que pergunta o valor da resistência elétrica no resistor R. Bom, eu já sei que a tensão elétrica no resistor R é 24 volts, porque a tensão é a mesma em todo o circuito, em todos os resistores, né? Então eu vou usar a lei de Ohm de novo, 24 volts é igual a resistência R, que é desconhecida, vezes a intensidade de corrente elétrica. Esse 2 multiplicando vem dividindo, então o R vai ser 24 por 2, que dá 12 ohms. Exercício 72, está assim, ó. No circuito abaixo, o gerador mantém entre seus terminais uma DDP constante U e é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I com a chave aberta. Aí tem um desenho, que é esse aqui. Deixa eu melhorar aqui esse desenho da chave. Aí ele fala assim, fecha-se a chave. Bom, quando fechar a chave, pessoal, vai acontecer o quê? Com a chave aberta, eu tenho corrente elétrica circulando somente nesse trecho aqui do meu circuito, ó. Somente nesse trecho, né? Deixa eu fazer aqui com uma cor diferente para você entender. Com a chave aberta, eu tenho corrente circulando apenas nesse trecho aqui do meu circuito, certo? E quando eu fechar a chave, eu terei corrente circulando em todo o meu circuito. Bom, aí ele pergunta, determine a nova intensidade de corrente que percorre o gerador em função de I. Ou seja, com a chave fechada, eu terei uma nova intensidade de corrente. Eu quero saber qual que é essa intensidade de corrente em função da intensidade de corrente que eu tinha antes. Bom, antes significa com a chave aberta. Com a chave aberta, eu calculo a intensidade de corrente usando a lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Como eu quero calcular o I, eu passo o R dividindo e eu terei que U é igual a U sobre R. Agora eu vou fechar a chave. Ao fechar a chave, eu tenho um circuito
em paralelo, tá? Tá aqui a chave fechada. A intensidade de corrente elétrica agora se divide por esses 3 resistores, tá? Se divide não de forma igual, é claro. Eu preciso então determinar qual que é a nova intensidade de corrente no circuito todo. A intensidade de corrente que vai passar nesses pontos aqui, ó. Nesse ponto e nesse ponto, antes de passar pelos resistores. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a resistência equivalente desses 3 resistores aqui. E para isso eu vou usar a formulazinha da resistência equivalente. Né? 1 sobre R vai ser 1. Eu vou chamar aqui de RE para diferenciar desse R que já tem aqui. Tá? Então vai ser 1 sobre RE, que é a resistência equivalente, igual a 1 sobre R, esse R aqui é esse, tá? Mais 1 sobre 2R, mais 1 sobre 3R. Eu preciso encontrar esse RE, então para isso eu vou tirar o mínimo múltiplo comum do lado direito. O mínimo múltiplo comum entre R, 2R e 3R é 6R. Certo? Aí eu faço 6R dividido por R dá 6, 6 vezes 1, 6. 6R por 2R dá 3, 3 vezes 1, 3. 6R por 3R dá 2, 2 vezes 1, 2. Somando o numerador, eu terei 11, tá? Aqui é RE. Eu terei 11 e aqui eu terei 6R. Então eu vou inverter o lado esquerdo. Se eu inverter o lado esquerdo, eu sou obrigado a inverter o lado direito também. Então a resistência equivalente é 6R sobre 11. Ok. Com a resistência equivalente, eu vou encontrar a nova intensidade de corrente elétrica usando a lei de Ohm de novo. Tá? Então, U é igual, porque a tensão aqui é a mesma, né? R equivalente vezes esse I, que eu vou chamar de IN. Esse IN é como se fosse um I novo, tá? Um I novo. É o novo I. O R equivalente vale 6R sobre 11. Então vai ficar assim, ó. U igual a 6R sobre 11 vezes o meu I novo. Esse I, essa nova intensidade de corrente elétrica. Tá? Eu vou multiplicar esse 11 aqui pelo U e passar o 6R dividindo. Então vai ficar assim, o 11U sobre 6R é igual a meu I novo. Mas, se você observar bem, olhando naquela relação que eu encontrei lá atrás, quando eu divido U pelo R, eu encontro I. Ou seja, dividir U pelo R aqui, nessa equação, me dá I, que é a intensidade de corrente antiga, com a chave aberta. Então eu posso escrever aqui 11 sobre 6 vezes I é igual à minha nova intensidade de corrente. Ou seja, a intensidade de corrente com a chave fechada é 11/6 da intensidade de corrente com a chave aberta. Essa é a resposta à letra A. A letra B, ele pergunta simplesmente qual dos resistores dissipa maior potência. Pessoal, vai dissipar maior potência o resistor de menor resistência. A gente pode explicar essa relação usando a fórmula da potência dissipada no resistor, que seria essa aqui, P igual a U sobre R, U ao quadrado sobre R, desculpa. Repara, essa relação me diz que a potência é inversamente proporcional à resistência, porque a potência é 1 sobre R vezes U quadrado. Então, quanto maior for a resistência, menor vai ser a potência. Logo, a menor resistência é a do resistor R, e ele vai dissipar maior potência.
Exercício 76. Determine a leitura do amperímetro ideal A do circuito esquematizado a seguir. Esse circuito aqui, né, é um circuito com associação mista. Eu tenho associação em paralelo e em série no mesmo circuito. E eu quero saber qual que é a medida que vai aparecer aqui no amperímetro, ou seja, qual a intensidade de corrente elétrica que esse aparelho vai ler. Para isso, eu tenho que encontrar a resistência equivalente desses três resistores. Bom, primeiro eu vou fazer a resistência equivalente entre esses dois resistores que estão associados em paralelo. E para isso, nós sabemos que a relação é 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre a resistência R1, que é de um resistor, mais 1 sobre a resistência do outro resistor. Nesse caso são iguais, né? Como aqui é o mesmo denominador, então eu posso repetir o 10 e somar os numeradores, dá 2. Então eu vou inverter, vai ficar 10 sobre 2, que dá 5 ohms. A resistência equivalente desses dois aqui é 5 ohms. Agora eu vou fazer a resistência equivalente desse resistor, de 5 ohms que eu encontrei, com o outro resistor que está ligado em série. E para a ligação em série é muito simples, né? É só somar. Então vai ser 10 mais 5, que dá 15. 15 ohms. Bom, pessoal, então agora eu vou usar a lei de Ohm com a resistência equivalente de 15 ohms. A tensão elétrica é 12 volts. A resistência equivalente é de 15 ohms. E eu vou encontrar a intensidade de corrente. Intensidade de corrente vai ser 12 sobre 15. Eu posso simplificar isso por 3, fica 4/5, que dá 0,8. Então a intensidade de corrente que vai circular no circuito é 0,8 amperes.